Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira notícia já na tela. Deputado exige ação do governo sobre a expulsão de freiras brasileiras na Nicarágua. É isso mesmo. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, deputado Paulo Alexandre Barbosa, instou o ministro Mauro Vieira a tomar medidas a respeito da prisão e subsequente expulsão de um conjunto de freiras brasileiras da Nicarágua, de acordo com o jornal Folha de São Paulo. As freiras em questão buscaram refúgio ao deixar o país depois que um convento foi invadido por ordens do governo de Daniel Ortega. No documento enviado ao ministro, Barbosa expressou preocupação com a aparente inércia do governo brasileiro em face da perseguição constante instigada pelo regime nicaragüense. Esse conflito não é novo, visto que desde o ano passado, as prisões arbitrárias de 3 padres nicaragüenses têm sido motivo de atrito entre Ortega e o Vaticano. Outra matéria já na tela. Comandante da PM sobe o tom e pede que policiais usem legítima defesa sem hesitar. É isso mesmo. O comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo usou as redes sociais oficiais da corporação para pedir que a tropa não hesite em usar as ferramentas de trabalho, nem a legítima defesa a seu favor. Veja o vídeo. Prezado policial militar, nós estamos aqui no café da manhã com o comandante. É uma solenidade, uma ação que nós fazemos há mais de 15 anos e que damos continuidade no nosso comando. Aqui você tem ocorrências que tiraram 12 toneladas de droga das ruas, ocorrências que tiraram armas das ruas, que salvaram a vida de diversas pessoas, ocorrências que salvaram vidas de afogados, crianças, adultos, idosos, todo o bem que a Polícia Militar faz para a nossa sociedade. No entanto, estamos bastante preocupados com algumas ocorrências onde o policial militar tem hesitado em utilizar as suas ferramentas de trabalho. E aí vai o meu pedido para vocês e para todos esses amigos aqui que estão aqui presentes. Não hesitem, não hesite em cumprir a lei, não hesite em utilizar a legítima defesa a seu favor. Faça isso. A sociedade quer que você trabalhe, viva bem e esteja íntegro para cumprir as suas missões. A sociedade, a polícia militar e a sua família. Pense neles. Sinta-se seguro para trabalhar. A instituição está à sua disposição, tá? Não se esqueça, técnica, tática e principalmente atitude para agir. Muito obrigado, sucesso na missão, Deus o abençoe. Outra matéria já na tela. TSE inspeciona a fábrica de Manaus que produz placas de urnas. É isso mesmo. O Tribunal Superior Eleitoral e o Centro de Tecnologia da Informação, Renato Ascher, órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, iniciaram na terça-feira inspeção no processo de fabricação das placas eletrônicas das urnas modelo 2022, na fábrica do Grupo Positivo em Manaus. A inspeção tem como finalidade garantir a qualidade na produção dos componentes e uma vida útil mais prolongada dos itens, além de reduzir falhas. Durante a inspeção, são avaliados o processo de manufatura, a adesão a padrões internacionais e produção de equipamentos eletrônicos e os controles de qualidade na produção. A comitiva ficou em Manaus até sexta-feira, 7 de julho. Durante esse período, a equipe do TSE e CTI também realizaram uma inspeção no local de armazenamento das urnas eletrônicas do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Outra matéria já na tela. Judiciário passou a ser poder político, diz Barroso. É isso mesmo. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse na última quarta-feira que o Poder Judiciário passou por um processo de ascensão e deixou de ser um departamento técnico especializado para ser um poder político. A fala se deu durante a abertura do 7º encontro do Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil, realizado em Porto Alegre. Ao iniciar, o ministro informou que não ministraria uma palestra ou conferência, mas sim uma conversa sobre as demandas da justiça brasileira, fazendo menção à sua futura gestão à frente do STF.
O ministro do Barroso assumirá a presidência do Supremo no mês de setembro. O Poder Judiciário no Brasil, após a Constituição Federal de 1988, viveu e vive ainda um vertiginoso processo de ascensão institucional. Deixou de ser já há um tempo um departamento técnico especializado, passou a ser um poder político na vida brasileira. Houve mudança na natureza, no papel, na visibilidade, nas expectativas que existem em relação ao Poder Judiciário, disse o ministro do Barroso. Você acredita que Barroso na presidência do STF vai mudar alguma coisa? Outra matéria já na tela. Diante de parlamentares, Padre Kelmo faz conclamação nacional por resistência e detona ditadores. É isso mesmo. Assista o vídeo. Irmãos da América Latina, convido-os a fazer parte do Foro do Brasil, porque somos um só povo, um povo cristão. Vamos lutar juntos pelo fim das ditaduras na região. Vamos ajudar os milhões de vítimas do comunismo a voltarem para suas casas e reconstruírem seus sonhos. Façamos do nosso continente o melhor lugar do mundo para ser feliz. Esses são os meus desejos, esse é o meu compromisso mais sincero com o meu país. E completo. Nós hoje estamos dando este passo inicial. Católicos, ortodoxos, evangélicos, padres e pastores, políticos, a sociedade civil aqui representada. Nós estamos dando este passo e nós precisamos manter entre nós algo que é fundamental para que tudo isso de fato possa se concretizar. A união entre nós da direita. Nós precisamos nos unir cada vez mais. Nós precisamos entender que aquele que deve aparecer e brilhar em todas as nossas ações é o símbolo que marca este foro do Brasil, o Espírito Santo. Porque foi pelo Espírito Santo, porque foi guiados pelo Espírito Santo que alguns padres e pastores tiveram a inspiração de criar este fórum para que nós possamos defender os valores e os princípios, para que nós juntos possamos defender a construção de um Brasil livre das ameaças dos comunistas e dos socialistas. Nós estamos vendo a tragédia que acontece nos nossos países vizinhos. Nós estamos vendo a força maligna das ditaduras de esquerda que se instalaram na Nicarágua com um presidente genocida, ditador, chamado Daniel Ortega, que já mantém preso 10 sacerdotes, 2 bispos, 370 opositores ao seu regime. Nós estamos vendo a ditadura na Venezuela, um genocida chamado Nicolás Maduro, que se intitula presidente, mas que ao mesmo tempo mata o seu povo de fome e de miséria. Que presidente é esse? Que ao invés de ajudar o seu povo, mas prefere a sua mesa farta e 7 milhões de venezuelanos andando pelas calles do mundo, pelas ruas do mundo. 7 milhões de venezuelanos estão apenas com a sua mala e os seus filhos andando pelas ruas do mundo, porque deixaram para trás os seus sonhos, deixaram para trás os seus ideais, a sua casa, a sua família. Pais que um está no Chile, a mãe que está nos Estados Unidos, o irmão que está no Brasil, o outro que está na Colômbia, e não se sabe se um dia estarão reunidos novamente. É este os frutos dos comunistas e dos socialistas que se reúnem aqui para discutir o quê? A continuidade das suas ações maléficas? Não é isso que nós brasileiros queremos para esta nação, uma nação que tem nos seus lastros o Evangelho. Uma nação que recebeu da nossa terra-mãe Portugal
e também a América Latina, da nossa terra-mãe Espanha, a semente do Evangelho. Aqui no Brasil recebemos na Bahia, inauguramos na Bahia, com uma santa missa, com um culto a Deus, esse achado, essa descoberta dos europeus. E os padres, nos primeiros 400 anos, foram estes homens que desbravaram com os bandeirantes mar adentro, interiorizando-se por este grande continente chamado Brasil, e desbravando e fundando as cidades e vilas, como São Paulo de Piratininga, que ali José de Anchieta, padre José de Anchieta, padre Manuel da Nóbrega, funda a primeira escola do Brasil, o Pátio do Colégio, que está lá para todo mundo ver, e a primeira capelinha, e ali começa a grande metrópole das Américas, chamada São Paulo. Padres e pastores que se dedicam a cuidar dos drogados, aqueles que são vítimas do narcotráfico, apoiado por muitas ditaduras, mas que destrói as famílias, que corrompe os lares. Não queremos sair pelas ruas do mundo com as nossas malas, deixando para trás a nossa nação, os nossos sonhos e os nossos projetos. Nós não queremos perambular pelas Américas sem ter mais uma pátria, como fazem os nossos irmãos venezuelanos, porque foram obrigados a viver no exílio por um ditador e genocida que está no poder, matando o seu próprio povo. E este homem é acolhido no Brasil, acolhido e ainda chamado de um homem bonzinho. E os fatos reais que acontecem na Venezuela é dito por quem nos governa que são narrativas. Eu fui, depois desta fala, com o Roderico Navarro, que está aqui, visitar a Venezuela. Faz 2 semanas que chegamos. E eu pude ver com os meus olhos as narrativas que o senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em cadeia nacional, que são narrativas. Não são narrativas, senhor presidente. Não defenda o indefensável. Não defenda um criminoso genocida como Maduro, que colocou 7 milhões de venezuelanos nas ruas do mundo. Vamos falar a verdade. A verdade precisa ser dita. A verdade precisa ser resgatada no meio de alguns políticos que já não sabem mais o que é a verdade. A Venezuela está destruída. A Nicarágua está destruída. A Cuba está destruída. O Chile começa a ser destruído. A Argentina está aos frangalhos. E vem aqui pedir dinheiro ao Brasil, dos impostos do povo brasileiro, porque são incapazes de governar, incapazes de administrar uma nação e quebram as nações. Aonde estes homens põem as mãos para governar, corrompe e destrói. Nós não queremos isso no Brasil. E porque nós não compactuamos com isso e não queremos isso, nós dizemos uns para os outros que o Brasil é a nossa casa comum, do preto, do branco, do amarelo, do estrangeiro que aqui chegou e que adotou como sua. O Brasil é a casa comum do rico e do pobre. O Brasil é esta casa comum que precisa dos nossos cuidados. E nós precisamos, como membros desta casa, nos unir cada vez mais. Entender a nossa própria história, resgatar as nossas raízes e as nossas memórias. Um Brasil que foi erguido e que tem os seus pais fundadores, Pedro I, Leopoldina, Imperatriz, José Bonifácio. Um Brasil que teve em Pedro II o seu mais ilustre governante, que por 49 anos governou esse nosso grande continente chamado Terra de Santa Cruz. Nós precisamos resgatar os nossos heróis nacionais
e nos inspirar nestes homens que deram a vida para edificar, deram o suor para edificar essa pátria. E não nos inspirar em Che Guevara, em Marx, em tantos outros ditadores. As nossas inspirações são tantos brasileiros que antes de nós edificaram. E a nossa maior inspiração, que nos move, que nos motiva e que nos fez estarmos hoje aqui e que une padres e pastores, chama-se Jesus de Nazaré. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.